Falando aí do Jair Bolsonaro, quero falar como é que foram os primeiros dias dele, né? Como preso depois de condenado, né? De a condenação ter sido finalizada com o trânsito em julgado, não cabendo mais recursos, apesar da defesa dele ter entrado com um recurso aí nos últimos dias, nas últimas horas, né? A rotina dele ao longo dessa semana foi a seguinte: visitas da família, né? Comidas de casa, muita TV e uma mistura de sensibilidade com indignação, segundo os familiares. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem levado marmitas para o ex-presidente desde que ele foi colocado em prisão domiciliar. Ela deixou a sede do PL pelas manhãs para fazer o almoço e agora leva essas marmitas para o marido. A ex-primeira-dama cozinha por conta da saúde de Bolsonaro, segundo ela, né? E segundo o próprio marido, ela sempre foi a pessoa que mais tem autoridade para colocá-lo na linha. Os médicos tentam aproveitar a situação, né, para colocar alimentos mais saudáveis aí na dieta do Bolsonaro. A possibilidade de receber marmita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e a família escolheu pessoas de confiança para levar as refeições. Todos têm intimidade com os Bolsonaro. Bom, Eduardo Torres, irmão de Michele, Marcos Ibiapiana, que é ex-assessor da presidência, e Kelso Colnago, são as pessoas que têm levado essas marmitas para o ex-presidente. Os remédios também foram levados à Polícia Federal. Ele não fez queixas durante o exame do corpo de delito, e o filho dele, o Flávio, disse que está preocupado com o sono do pai. Disse que ele tem alguns problemas de refluxo. E disse para Michele, né, que Michele cuidava de Bolsonaro durante a noite. Ela que não estava com ele na noite em que o Bolsonaro tentou romper a tornozeleira, né? A ex-primeira-dama estava no Ceará quando o marido foi preso, Beto. Pois é, Diego, na sua pergunta a gente já vê a hipocrisia, né? Na verdade, se houvesse uma preocupação honesta e real com a saúde no caso desse criminoso preso, ele fica, inclusive, do ponto de vista do cuidado à saúde, né? Por ser um idoso, por ter problemas de saúde que são públicos e notórios, por exemplo, agora está parecendo que está apresentando problemas também psíquicos, cognitivos, né, como dizem seus advogados. Ele estava em casa sozinho, acordou no meio da noite e meteu o ferro quente na tornozeleira. E não tinha ninguém, ao que parece, para acudi-lo. Então, uma pessoa atordoada, medicada, drogada, né, grogue por conta dos remédios que está tomando, acordar sozinho no meio da noite e meter um ferro de solda numa tornozeleira eletrônica, que é algo bastante incomum, para a gente dizer o mínimo, e ninguém vê nada, e ninguém perceber nada, ele podia ter se machucado, esse ferro de solda podia ter queimado a perna dele, poderia ter gerado um problema de saúde grave. Então, o que a gente percebeu, né, porque a Michele estava a quilômetros de distância nessa noite, pelo próprio caso que motivou a prisão preventiva antes de ser decretada a prisão definitiva do Bolsonaro, o que a gente ficou claro é que o seu Jair fica muito mais protegido na carceragem da Polícia Federal do que em casa. Aliás, ele está tendo um tratamento bastante VIP, como a matéria deixa clara. E, de novo, um pouco na linha da Priscila, a gente não queria jogar o Bolsonaro numa masmorra, a gente gostaria que, pelo contrário, todos os brasileiros pudessem ter condições de detenção parecidas com a do Bolsonaro. Isso não seria possível, Diego, suponho eu, porque se oferecesse esse padrão, os brasileiros iam querer ser encarcerados, porque quantos brasileiros podem dormir uma noite tranquila num quarto como o do Bolsonaro, né, com ar-condicionado, uma suíte exclusiva, móveis novos, uma cama tamanho de viúvo? Isso eu nunca tinha visto numa detenção. Acho que é a primeira vez que eu vejo uma cama de viúvo. Não sei se tem algum motivo, se é algo de mau gosto, alguma piada de mau gosto, mas assim, né, um luxo. A gente está vendo aí nas imagens. Oxalá todos os brasileiros detidos tivessem TV de tela plana. São condições bastante privilegiadas. Agora, ele, além de tudo, tem direito que a esposa leve uma quentinha sob medida da dieta dele. O ministro Moraes autorizou que ele tenha 24 horas de acompanhamento médico. E ele está, inclusive, estando na Polícia Federal, ele está do ladinho do melhor hospital de Brasília.
que é onde ele costuma se atender, né, onde estão os médicos dele. Então, se ele tiver uma intercorrência no meio da noite, tem gente acompanhando ele, coisa que ele não tinha na casa dele, e de quebra ele está do lado do hospital, que é o melhor hospital de Brasília. Embora seja uma pessoa que defenda, né, os hábitos módicos, ele vem sendo tratado pelos melhores médicos do Brasil há muito tempo. De novo, aquela coisa da hipocrisia, se criticava muito que o Lula era atendido no Sírio e ele é no DF Star. Então, assim, a mesma coisa, no final das contas, ele está tendo uma suíte luxo, né? Mais da metade dos brasileiros, mais de 70% dos brasileiros não dormem todas as noites numa condição como essa, com ar-condicionado, em uma suíte premium. Além disso, ele está na frente do hospital, tem médico 24 horas, tem quentinha que a esposa leva todo dia. Então, assim, eu acho que são condições bastante honrosas e dignas e que cuidam da saúde do preso, porque a gente viu que em casa ele estava fazendo estripulia. Então, eu acho que se a preocupação honesta fosse a saúde do Bolsonaro, a família deveria estar muito satisfeita com essa situação, né? Depois de tudo que ele fez, da gravidade dos crimes que ele cometeu, ele ter direito a uma prisão tão digna, né? Bem-vindo fosse para todos os brasileiros essas condições. Verdade. Bruno? Então, eu acho que o Beto tem razão, assim, o ex-presidente, de fato está num lugar privilegiado, mas, por outro lado, também eu acho que é muito razoável supor que qualquer pessoa que está sendo acusada desses crimes, e no caso dele já condenado, com trânsito em julgado, passe por uma situação de saúde delicada, né? A gente se perturba mesmo com coisas do dia a dia, com preocupações com coisas muito menores, né? Então, não me parece que seja algo assim de outro mundo achar que o ex-presidente está com a saúde fragilizada. Me parece que isso não é novidade, né? Talvez o Beto tenha razão, isso vem se arrastando já por algum tempo e agora ele está sendo bem cuidado, né? Está tendo todo esse apoio aí, o que me parece que seria o ideal para todo encarcerado no Brasil, contar com uma rede de apoio, contar com a rede familiar, contar com um nível de conforto, já que toda a tua liberdade está sendo privada, mas não me parece que a gente tenha aí qualquer notícia assim chocante, a não ser o fato de que esse tratamento mereceria, o Estado deveria prover para toda a população carcerária, assim como a gente tem outros países que têm cadeias desse tipo, né? A Noruega, a Finlândia, né? Países aí que conseguiram aumentar a sua taxa de ressocialização, aumentar em muito, ou melhor, diminuir em muito, né, o reingresso no sistema prisional com unidades carcerárias humanas, né? Então, me parece que esse é só um fato para a gente notar aí e continuar tentando por uma justiça um pouco mais igualitária.